estudar um pouco sobre a parte 3 do livro O Peregrino. Como é de costume, nós vamos ler um texto bíblico inicial. Não vamos expor esse texto, mas nós vamos ler esse texto e tomar algumas direções para o nosso estudo, certo? O texto é o texto do livro de Salmos, Salmo 51. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Deus abençoe a todos que estão online também. É maravilhoso o Evangelho ser proclamado a todos os confins da terra. Gente de outras cidades, outros estados, até de outros países, nos assistindo pela internet. Talvez até alguém na Estação Espacial Internacional. Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse texto deve estremecer o nosso coração. A equipe, os jovens são as pessoas mais atuantes dessa igreja. Com o propósito de quê? De servir a própria igreja, de servir a própria instituição, de servir a si mesmo, porque eu gosto de cantar, porque eu gosto de tocar, porque eu gosto de falar. Qual é o meu propósito? Qual é o meu sacrifício? Qual é a substância, vamos dizer assim, a cosmovisão do meu sacrifício, a cosmovisão da minha entrega, a cosmovisão do meu serviço? O que está por trás do que se vê na superfície de um canto, de um serviço, de um discurso, de um talento? O que está por trás? O que me move dentro do meu coração para que o meu exterior se entregue a Cristo? Eu estou entregue de corpo e de alma e de espírito. Este é o perigo do ativismo. Quem aqui não sabe o que é ativismo? Levanta o braço. Quem aqui não sabe o que é ativismo? Todo mundo sabe o que é ativismo. A gente faz tanto, a gente trabalha tanto, que a gente perde o propósito. E às vezes, dentro da comunhão dos santos, a gente está desviado. Tem uma música que diz: eu não quero estar aqui. Tome isso por um ensino para a sua vida, para o seu cotidiano. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu não quero estar aqui apenas para pedir algo de tuas mãos. Eu não quero estar aqui apenas para cantar uma canção. Eu só quero estar aqui, Senhor, porque eu te amo. Porque eu te amo. Eu ofereço a oferta de Maria e não a de Marta. Porque eu te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, eu me prostro diante de ti. Porque te amo, eu escolho a boa parte. Que está aqui no secreto, que é te ouvir, que é ouvir a tua voz, assim, completamente, vamos dizer assim,
uma voz assim clara do Senhor. Porque eu te amo, eu escolho a boa parte. Se você não ama a Deus como deveria, e isso, não pense que é mandamento fácil de se cumprir. Eu já escutei gente dizer: amar a Deus é fácil, difícil é amar o próximo, sobretudo aquele que que é contra nós. Eu digo que essa afirmativa ela está errada diante de dois aspectos. Primeiro, porque um mandamento depende do outro. Um mandamento depende do outro. E segundo, porque não é fácil amar a Deus sobre todas as coisas. A tendência natural nossa é amar nós mesmos sobre todas as coisas. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o ídolo maior somos nós mesmos. Até quem não acredita em nenhuma divindade é idólatra de si mesmo. Por quê? Muitos estão aí com medo do vírus, com medo da morte. Muitos estão com medo de desemprego. Muitos estão discutindo na internet o que é que acha, se abre ou não abre. Quanto a isso, eu digo, guarde o seu coração para não fazer isso e para não seguir o conselho de pessoas, líderes que a gente admira tanto, que a gente gosta tanto, mas que expressam na internet que são gente como nós, pecadores como nós, agindo com insensatez. Se já não bastasse as nossas questões interna corporis, como se diz no mundo jurídico, agora muitos estão explicitando nas redes sociais. E muitos tomando pela base da palavra, não faça isso. A palavra de Deus é uma palavra que fala de um corpo. Não é uma palavra que fala sobre 600 denominações, mas é uma palavra que fala de um corpo. Não é uma palavra que trata da minha opinião ou do que eu acho que tem que fazer, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que enche o nosso coração, ele coloca as palavras na nossa boca. Eu acho que foi semana passada que eu disse isso. Muitos historiadores da Bíblia discordam da autoria do Evangelho de João por parte de João, o apóstolo, porque dizem, João era um pescador iletrado. Como é que um pescador iletrado vai fazer aquele evangelho tão singular? Como é que um pescador iletrado, ele vai escrever 5 livros da Bíblia, o Evangelho, primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola e o Apocalipse? Um homem iletrado escreveu 5 livros da Bíblia. Por quê? Por causa do Espírito Santo, que coloca as palavras na nossa boca. O Espírito Santo não age com os nossos dedos para semear discórdia na internet. Mas quem move os nossos dedos para isso é o inimigo de Deus, que, portanto, é o nosso inimigo. Temos uma caminhada. Como Rebeca estava dizendo, e nós vamos continuar, essa caminhada é cheia de empecilhos. Muitos ficam no meio do caminho. E não importa o que você sabe, pois se você tiver mais de 10 anos de crente, você vai conhecer pelo menos um mestre e doutor da igreja que caiu, apostatou e se desviou.
o que nos mostra que não se, vamos dizer, o que nos mostra que a gente não deve confiar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento. Nós não podemos confiar na nossa carne, no nosso corpo, o que a gente faz. Não, eu nunca vou fazer isso, fazer aquilo outro. Guarde seu coração. Guarde o seu coração. Por quê? A palavra diz, eu falo a vocês para que vocês não pequem. Se porventura vocês pecarem, existe um advogado no céu. Porque os nossos pecados já estão perdoados e em Cristo nós somos livres. Chegamos na porta. Cristão chegou na porta estreita. Onde poucos conseguem chegar. Porta a qual, para chegar nela, você pode enfrentar pântanos, você pode enfrentar flechadas, você pode enfrentar enganos, você pode enfrentar parentes, você pode enfrentar toda sorte de coisa, de conselho, de sabedoria de homens que te pode fazer não chegar até a porta estreita. Talvez um homem sábio te diga: pare de sofrer, o evangelho não tem sofrimento. O evangelho é um parque de diversões. As coisas do inimigo são temporais. Você pode viver uma vida dissoluta e viver o teu parque de diversões. Mas o teu parque de diversões durará pouco. E se durar muito, não vai passar da sepultura. Se muito durar teu parque de diversões, a tua vida sem sofrimento não vai passar da sepultura. Quando tudo que você construiu em termos de riquezas e alegrias sentimentais passará quando você não estiver mais aqui. Ou, se você logo, alguém diz, pare de sofrer, e aí você começa a sofrer, você esmorece da fé e diz, esse evangelho que pregaram para mim é falso e eu vou voltar para minha casa. E talvez o antes seja melhor do que este depois. Você deve conhecer alguém que tem ou teve trauma de igreja. Não estou inocentando a pessoa, mas estou dizendo que, muitas vezes, meus irmãos, a gente não entende que o evangelho é sofrimento, que o evangelho é masmorra, que o evangelho é açoite, que o evangelho é cruz. Poxa vida, talvez você, se você aqui ou na internet está escutando pela primeira vez, você tenha se entrado em choque agora. Como é que ele fala de sofrimento com um sorriso nos lábios? Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria não é um sentimento. É que Paulo disse, eu posso estar em luto, parafraseando, eu posso enfrentar todas as coisas, todos os açoites, eu posso estar enfrentando toda e qualquer situação calamitosa. 3 sessões de açoites 40-1. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que eu falo essas coisas com um sorriso. É por isso que Paulo e Silas estavam cantando na prisão. Quer conhecer um pouco como você pode se alegrar e
pôr um sorriso nos lábios em meio à aflição, você precisa conhecer mais a Jesus Cristo, que vai te dar vida eterna, que vai te fazer passar por uma porta estreita. Então preste atenção. Poucos conseguem chegar. Para chegar a essa porta, é preciso arriscar-se. E muitas vezes a gente pensa que um caminho é o caminho da legalidade. É o caminho das leis, é o caminho do faça isso, faça isso, faça isso. É o caminho de fortaleça a sua... Vai lá, cristão, vamos dizer assim, você coma essa comida, se alimente bem, se exercite bem, que esse fardo vai ficar mais leve para você. O problema é que o fardo ia crescendo. No livro Peregrino, o fardo vai crescendo, o fardo vai ficando cada vez maior. Então não é o caminho da legalidade, não é o caminho das coisas que devo fazer. Sabe por quê? Porque a lei não foi feita para que você mostrasse que cumpre, mas a lei foi feita para que você soubesse que não cumpre. Mais adiante nós vamos falar mais sobre isso, a lei. Mas aí alguém tenta distrair cristão para uma cidade da legalidade. Um lugar onde eu posso adquirir as coisas pelo meu merecimento. Eu vou chegar pelo meu merecimento. Acontece que quando o cristão está no caminho para a cidade da legalidade, ele se depara com uma montanha que parece que vai cair por cima dele, que segundo o autor do livro é um símbolo do Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei que mostraram para o povo o pecado deles e o que eles estavam fazendo e que eles estavam sem desculpa. Todos eles pecaram, estavam destituídos, e se você tentar seguir o caminho da legalidade, o Monte Sinai vai cair em cima de você. Moisés vai descer do monte, vai ver você adorando o bezerro de ouro e vai quebrar as tábuas na tua cabeça. Porque a lei serve para isso. Para mostrar que você não consegue cumprir. Tanto é que o próprio Deus previu as maldições de Israel através dos discursos de Moisés. Eu te coloco 2 caminhos, Israel. Eu te dou o meu conselho sincero, escolhe, pois, a vida. Mas eu sei que você vai escolher a morte. Eu sei. E Deus disse a Moisés: Moisés, esse povo aí vai entrar na terra prometida e eles vão se desviar dos meus caminhos. E eu vou dispersar esse povo por sobre a terra. Ou seja, Deus colocou os 2 caminhos, mas ele já sabia que o povo ia se desviar para exatamente ele ser misericordioso. Para que Israel não chegasse, vamos dizer assim, como eles se achavam cheios de si, como eles constituíram uma nação por cerca de 1 milênio, sem saber que a salvação era para todas as terras, sem entender que em tua semente, na semente de Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. Eles se achavam que era alguma coisa porque era filho de Abraão. Teve que Jesus chegar, interpretar a lei corretamente e expor, escancarar para aquele povo que eles não eram nada. Muito pelo contrário, todo exemplo ruim que Jesus dava nos seus ensinos e nas suas parábolas e nos seus sermões era dirigido aos religiosos do templo. Doutores da lei.
que não conheciam o Espírito Santo. Você, Jesus, diziam os fariseus, você faz milagre no sábado, não pode fazer milagre no sábado. Eles ficavam nas minúcias e minúcias e minúcias, buscando o caminho da legalidade. O caminho da legalidade. A porta estreita estava na frente deles. E eles no caminho da legalidade. A ponto de dizer assim, vamos fazer aqui um conluio para fechar essa porta estreita, para botar essa porta estreita numa cruz, por 30 moedas. Imagine você passar a sua vida todinha estudando um livro que fala sobre o Messias aparecer na sua frente e você não reconhecê-lo, e se não bastasse não reconhecê-lo, tramar, matar. É esse o caminho da legalidade. O caminho da legalidade mata. A porta estreita. Mata o evangelho. Porque se é por meu merecer, não é por causa da cruz. E se eu não mereço, então ninguém vai me salvar. No caminho da legalidade, você nunca vai achar a porta estreita. Como eu disse, o Monte Sinai vai cair por cima de você, com a lei, com a acusação. A voz do inimigo de Deus vai dizer no seu ouvido, você não é digno. Olha aí, você pecou. E você vai se esquecer que Cristo já pagou na cruz. Porque você estava no caminho da legalidade. O caminho certo é sempre o caminho espaçoso, não é isso? Não. O caminho certo é sempre o caminho estreito. Cristão chega na casa do intérprete. Entra na casa do intérprete e vê o quadro de um pastor austero, de um bom pastor. Isso diz respeito ao valor muito estimável que os puritanos, como autor desse livro, davam aos pastores. Aquelas pessoas que pastoreiam bem, que guiam bem, que ensinam bem, que exortam bem. Eu vou repetir o que o pastor Enilson falou para vocês, jovens, em geral, e jovens dessa igreja, para que você não pense nos outros, mas que você pense em você mesmo. A geração de ferro passou, estamos na geração de cristal. Geração de cristal. Não me exorte, não. Não fale, como é que se diz? Não fale aquilo que eu não quero ouvir. Porque eu. Estamos vivendo uma geração que, infelizmente, reluta em ser pastoreada. Reluta em ser exortada. Reluta em ser liderada. Fizemos um treinamento com a equipe da juventude semana passada e lemos um texto, uma das três listas de dons espirituais das Escrituras, a menos conhecida delas, que está em Romanos, capítulo 12, que revela que liderança é um dom espiritual. Os dons são distribuídos na igreja, para que todos sejam necessários e úteis no reino de Deus. Eu não sei tocar guitarra. Não é verdade?
Outra coisa, vamos dizer assim, eu não faço ideia de como funciona os programas daqueles computadores. Isso quer dizer que eu sozinho não sou igreja, eu sozinho não sou o culto da juventude, eu sozinho não sou o ministério do louvor. Você sabe fazer uma coisa, ele sabe fazer outra, e ele sabe fazer outra, e ele sabe fazer outra, e os dons são distribuídos dentro da igreja, e todos são úteis no reino de Deus. Significa que se existe uma pessoa com o dom de líder, significa que existe outra que não tem o dom de líder e que precisa ser liderado. É muito difícil. Tem gente que tem muitos dons. Agora, você chegar num lugar que todo mundo tem todos os dons, isso não existe. Existem pessoas que têm o dom da liderança, existem pessoas que têm o dom de ser que não têm o dom da liderança e que precisam ser lideradas. Existem pessoas que têm o dom do pastoreio e existem pessoas que querem ser pastoras de si mesmas, que querem ser líderes de si mesmas e elas não encontram o caminho certo e elas ficam assim andando de um lado para outro porque elas são ovelhas metidas a pastor. Seja como os puritanos. Saiba honrar os seus líderes como o quadro do homem austero na sala do intérprete. O salão empoeirado na casa do intérprete. Vai, cristão, comece a varrer. Porque esse salão nunca do seu ser e você ser útil no reino de Deus. Um parêntese, tem gente que pensa que dom espiritual é estado de transe. Dom espiritual não é estado de transe litúrgico. Não, dom espiritual é coisas que Deus te deu para ser útil para o reino de Deus crescer. Tudo que Deus te deu para que você seja útil no reino de Deus é dom espiritual. Até porque as listas dos dons, elas não terminam ali, são apenas exemplos. Então, ele vê também nessa casa duas crianças, a paixão e a paciência. A paixão recebe um tesouro e gasta, e zomba da paciência, e daqui a pouco esse tesouro
que fez o filho pródigo? Me deixa gastar, me deixa aproveitar. E o meu dinheiro se esvai, e a minha saúde se esvai, e a minha força física se esvai, e a minha beleza se esvai, porque tudo que é temporário se esvai, porque todo tesouro do mundo se esvai. Não existe nada que a gente vai acumular no mundo que vá levar daqui para lá. Tudo vira matéria orgânica. Tem um povo rico na Europa que, no lugar de se enterrar num caixão, se enterra num ovo que é colocado dentro assim, embaixo da árvore, para tipo assim, acredita, né? Vou virar uma árvore. Né? A crença budista da reencarnação. Não sei se é budista, enfim, oriental. É alguma religião, eu acho que é o hinduísmo, que crê que as pessoas reencarnam em animal, em planta, né? Mas você vai virar pó. E todas as suas riquezas vão ficar aqui. E talvez nem os teus herdeiros queiram. A gente costuma ver aí tanta casa abandonada, né? Morreu, se dividiu, aí tinha 5 herdeiros, aí para não ter briga entre os herdeiros, ninguém quis e ficou lá. Semana passada, eu distribuí cestas básicas num assentamento de sem terras. E a gente chegou lá e viu aqueles galpões bem grandes, a sede do que anteriormente era uma fazenda, e não é mais nada. O proprietário morreu e ficou lá abandonado, e o INCRA chegou lá e distribuiu entre pessoas sem terra. Tudo a gente deixa aqui. As crianças, a paixão significa exatamente a carnalidade de acumular e aproveitar as coisas do mundo. E a paciência, ela é uma criança que significa exatamente aquela pessoa que valora as coisas eternas. Que acumula tesouros no céu. Se você... Espero que todo mundo esteja entendendo o que eu estou falando. Se você está entendendo até agora, diga amém. Eu tenho umas 3 pessoas. Vou dar mais uma chance. Se você está entendendo até agora, diga amém. Pronto, então eu já vou acreditar que é mais do que 50%. Na casa do intérprete, ele também acha o fogo na parede. O Espírito Santo acende dentro de nós uma chama. E Cristo, vamos dizer assim, Deus, acende dentro de nós uma chama e não permite que essa chama se apague. Tudo isso é importante para que a gente entre perante a porta estreita. O que é o Espírito Santo? O que significa eu ser casa? Existe um texto que diz assim em Isaías: a minha casa será chamada casa de oração. Esse mesmo texto diz que eu darei alegria na minha casa de oração. Jesus Cristo, quando expulsou os mercadores do templo, ele disse: vocês estão transformando a casa de Deus em covil de salteadores, saiam daqui agora, porque está escrito: a minha casa será chamada
casa de oração. Na nova e eterna aliança, nós somos casa. Você é casa. Você é uma casa de oração. O que quer dizer isso? Você é uma casa de relacionamento com Deus. Casa de oração, à luz do Novo Testamento, é um corpo em comunhão com Deus. E é nesse corpo, lavado pelo sangue do Cordeiro, que o próprio Deus habita. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você, casa de Deus, você se relaciona com Deus, não apenas no momento da oração litúrgica, mas em todos os momentos. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Significa você tem que estar sempre em comunhão com o Espírito Santo para todos os povos. Porque nós somos cartas vivas, nós somos testemunhas, nós somos casa de oração para todos os povos. As pessoas que não conhecem Jesus, elas veem em nós Jesus. Como diz aquele hino: corpo de Cristo, olhos de perdão. Corpo de Cristo, mãos do Redentor. Eu quero ver a tua fé em obras. Me mostre, corpo de Cristo, onde estão os frutos e eu os comerei. Quero ver o teu amor tão cantado, o teu discurso encantador sendo encarnado, Cristo em vós. Quem só fala exteriormente a respeito de Jesus é casa de oração? Ser casa de oração é necessariamente transmitir algum dom espiritual? Até Deus pode falar com você através até de um ímpio. Então não pense, Deus está me usando, aí eu estou cheio do Espírito Santo. A palavra diz, muitos no último dia dirão: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Ser casa de oração é exatamente ser um corpo entregue como sacrifício vivo a Ele. Ser um altar que não se apaga. O altar no Templo de Jerusalém tinha exatamente esse significado do Espírito Santo em nós. O sacerdote está em Levítico, ele continuamente ele vai tirar as cinzas, como diz aquele corinho pentecostal, tirar as cinzas, colocar novamente a lenha e o fogo arderá continuamente no altar. Onde está o altar? Vosso corpo como sacrifício vivo. Aquele hino diz: lugar de morte, lugar de se entregar como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Se colocar no altar de Deus, se colocar como sacrifício vivo, ser casa de oração,
Ser corpo de Cristo é ser cheio do Espírito Santo. É ter dentro de si um fogo que não se apaga, porque não é você que coloca a lenha, não é você que coloca o álcool, mas é o próprio Deus que te enche a cada dia, que te enche a cada dia, que te enche a cada dia, em cada situação. Quando você pensa que não, o Espírito Santo age de uma maneira tão... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é sublime, como é assim, vamos dizer assim, ó, profundidade das riquezas. O agir de Deus em nós e através de nós, apesar de nós. Conhecendo essa verdade, é impossível que a gente não faça o que o salmo que eu li diz no início. Coração quebrantado. Deus agir em nós, através de nós e apesar de nós, e nós vermos os frutos, e nós vemos o agir de Deus, isso não pode trazer em nós o orgulho, mas isso traz em nós o temor e o sentimento de adoração a Deus. Ó Deus, como tu és incrível, como tu és grande, como tu és invencível, como tu és o Deus mais elevado do que qualquer outro, porque tu és a cura e tu escolheste, Senhor, usar essas mãos, usar estes pés. Quão miserável homem que sou, e Deus olha para mim e simplesmente quer me amar. Escolhe me amar, mesmo sendo quem eu sou. E enche-me com o Espírito Santo. Eu posso encontrar, como peregrino também, como cristão também achou, o homem que não foi no meio do caminho. Aquele que buscou a legalidade, aquele que pensou que era alguma coisa e caiu. Eu estava dizendo aos alunos do STEC essa semana, para eles dizerem exemplos de práticas heréticas dentro do chamado meio evangélico. E uma das alunas começou a dizer, tal pastor, professor, tal pastor, ele era assim, assim e assado. Ele abençoou tanto minha vida. E hoje ele é uma boca de Satanás. Ele é um escândalo. Muitos ficam no meio do caminho. Muitos ficam no meio do caminho. Como eu falei, algumas pessoas que iniciaram a leitura bíblica em um ano, né? Sobre esse início de ano, sobre a importância de você perseverar. Eu não vou dizer, e eu discordo, de que os livros da lei são monótonos. Eles são monótonos nas primeiras leituras. Vai chegar uma hora que você vai começar a gostar de Levítico. Vai chegar uma hora que você vai ler a lei de Moisés glorificando a Deus. Quando você percebe, compare a lei de Moisés à Constituição do Brasil ou à Constituição dos Estados Unidos. Se você for fazer um estudo na lei de Moisés, você vai ver que é exatamente a legislação mais perfeita que já existiu na história da humanidade. Tem um comentário numa Bíblia de estudo, eu não me lembro qual é, mas que traz uma revelação muito incrível sobre a lei do ano do jubileu. O comentário diz assim: não há registro de que o povo de Israel tenha cumprido essa lei nunca. Se essa lei fosse cumprida, simplesmente não haveria desigualdade social. Uma lei, o ano do jubileu. Vai chegar um dia que você vai ler toda a Bíblia. Então você tem que, sem achar penoso. Porque quanto mais você lê, mais prazer você tem em ler. Então, isso quer dizer perseverar. Não ficar no meio do caminho. Perseverar.
E é muito bom ler a Bíblia toda em um ano. Isso nos ajuda. É claro que existem várias formas de estudar a Bíblia. Várias formas. Mas essa metodologia consagrada, né? Ler a Bíblia, leitura bíblica em um ano. Isso fortalece a nossa disciplina, isso fortalece o nosso amor pela palavra. Isso nos ajuda de tantos aspectos. É claro que para fazer um estudo mais aprofundado, você, se brincar, você passa a semana toda num versículo sozinho. E não se torna exaustivo. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, prossiga corajosamente. Acabe hoje. Tome uma decisão hoje. Eu não vou ser mais geração de cristal. Eu vou ser corajoso. Senhor, me ajuda. Para que esse sentimento não seja apenas de paixão, de momento. Mas me ajuda, Senhor, a ser como Josué. Ser forte e corajoso. Josué viu o sofrimento de Moisés durante 40 anos com um povo de dura cerviz. Ou seja, vamos dizer assim, Moisés, quando viu a sarça ardente, ele não sabia o que ia acontecer. Josué, quando recebeu a liderança, já sabia. Eu vou liderar um povo de dura cerviz. Que Deus já revelou ao próprio Moisés que esse povo, quando chegar dentro da terra prometida, vai se desviar. Não, é muito difícil. Estou fora. Não. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Das suas mãos. Tentei lembrar de uma música, aquela do Canção de Paz. Uma das que eu mais gosto. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Prosseguir todos os dias, como Josué, lutar em Jericó. É uma terra de anaquins. O povo Israel matou todos. É uma terra que o povo é muito mais numeroso do que nós. Aí Deus tem que lembrar ao povo. E mais antes de vocês passarem o Jordão, vocês já destruíram Og, o rei de Bazã, o grande e poderoso Og. Vocês já destruíram. Então, não é porque vocês são maioria, mas é porque eu estou com vocês e vou na frente de vocês. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Aquela grande muralha. Foi no martelo, não foi no louvor. Foi no fazer as coisas sem entender. Foi na força da fé. Fica arrodeando essa cidade aí. Para que eu vou arrodear? Para que eu vou arrodear? Fica arrodeando essa cidade aí. Toque o chofar e grite. E as muralhas caíram. Glória a Deus. O grupo Louvor pode se posicionar. O Consolador está sempre com você. Pode entrar pela porta estreita, cristão. O Senhor está com você e vai te ajudar a passar. Grande sou. Não dá. Mas peraí, a porta é estreitinha. E a porta é estreitinha e o fardo é muito grande. Aí o Espírito Santo diz, olha para as suas costas, cadê o fardo? A porta é estreitinha, o fardo é muito grande. O Espírito Santo diz, olha para as tuas costas, o fardo eu já levei. O fardo eu já levei.
pode entrar pela porta estreita. Vamos cantar novamente Ousado Amor.